Então, olha só, na última aula a gente falou sobre sessões, sobre cookies, aliás, né? A gente deu alguns exemplos aqui de uso de cookies e hoje a gente vai falar sobre sessões. Porque no final das contas, quando a gente vai elaborar um sistema de login, de logout, a gente usa sessões mesmo, a gente dificilmente vai usar cookies, tá? A gente vai usar sessões pelos motivos que eu vou narrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá falar sobre sessões. Aliás, só lembrando aqui, pessoal, dos cookies, né, da história dos cookies, né? O computador está um pouquinho lento aqui. Então, olha só, como é que funciona o cookie aqui? Né? Quando o usuário ele acessa pela primeira vez, né, um dado servidor, o servidor ele pode requisitar que o browser crie um cookie que nada mais é do que uma variável, certo? Um dado par, nome e valor igualzinho a uma variável. Né? O servidor pode pedir para o browser, no caso, criar um cookie, e aí toda vez que o browser for fazer um novo acesso àquele servidor, mediante a navegação do usuário, por aí vai, né, o browser vai enviar para o servidor aquele cookie, aquele par nome e valor, certo? Isso é muito utilizado, por exemplo, na hora que você está acessando pela primeira vez, e aí o servidor ele te envia um token de autentificação, né, um token para ele reconhecer quem é aquele usuário, né, que está acessando a aplicação, né? Então essa autentificação, esse identificador do usuário, no caso, é enviado para o browser, né, pedido para que o browser crie esse cara, né, essa variável, esse cookie, e aí toda vez que o browser for acessar novamente aquele servidor, aquele dado, né, aquela identificação vai ser enviada para o servidor, certo? Tá bom? Então, assim, é como se o usuário, o browser, no caso, ele toda hora ficasse informando o servidor: olha só, eu sou o usuário 3452, sou o usuário 3452, usuário 3452 o tempo todo se identificando, certo? Sessões é exatamente isso também, pessoal. Sessões é exatamente isso também. Tá? Então, basicamente, olha só, o browser faz um acesso ao servidor, né, digamos, o usuário lá digitando o URL, certo? Ele faz um acesso ao servidor. O servidor vai pedir para o browser armazenar um cookie também, mas é um cookie com um formato específico, com um objetivo específico, que é exatamente essa identificação. Você vê que cookie pode ser qualquer cookie, né? Pode ser qualquer tipo de variável, né? Você pode, por exemplo, pedir para o usuário armazenar lá no browser informações sobre o carrinho de compra, dizendo quais são os produtos que já foram inseridos no carrinho de compra, né? Então, assim, cookie é qualquer tipo de dado. Eu dei exemplo aqui de usuário, mas é qualquer tipo de dado, né? A session não. A session, objetivo único é aquilo que eu falei. Você armazenar no browser o identificador do usuário, tá? E aí toda vez que o usuário ele for acessar novamente aquele site, aquele identificador vai ser enviado para o site, para o servidor, tá? Só que assim, qual é a diferença entre sessões e cookies? Nos cookies, você, por exemplo, armazena os dados de carrinho de compra, por exemplo, lá no browser, né? Tudo que é dado vai ser armazenado no browser, e aí o browser, quando for acessar o servidor, ele vai enviar aqueles dados de volta lá para o servidor, certo? Aqui não, aqui em sessões você armazena só um dado como cookie lá. Você armazena só o identificador do usuário. E aí você vai armazenar, a sessão vai armazenar, né, do lado do servidor, dados adicionais sobre aquele usuário. Tá? Então é tipo assim, olha só, esse browser aqui, ele toda vez que acessa o servidor, ele vai enviar, no caso, um cookie chamado ConnectSID com o identificador do usuário. E aí, uma vez que o browser acessa o servidor vai reconhecer os dados daquele usuário, a gente chama de dado de sessão. Então, por exemplo, associado a esse SID 6BH, tem o nome do usuário, número de itens no carrinho, a hora que iniciou a sessão, tá? Então, ao invés de a gente armazenar essas variáveis aqui no lado do browser, a gente no browser só armazena um identificador do usuário, e aí associado a esse identificador a gente tem uma série de variáveis que a gente chama de variável de sessão. Essa é a ideia. Então, basicamente, a diferença é que os dados de sessão aqui são armazenados do lado do servidor, enquanto nos cookies esses dados seriam armazenados no browser, né?
e é enviados a cada acesso para o servidor, tá bom? Essa é a ideia, essa é a diferença, tá? Sessões é só um cookie que é armazenado lá no lado do cliente, né? E esses dados aqui vão ser enviados, vão ser armazenados, né, no lado do servidor, tá? User, itens carrinho, start, por aí vai, tá? E aí, pessoal, assim, a gente vai trabalhar com sessões aqui para a gente viabilizar um login do usuário, um logout também, tá? E aí vamos implementar isso então. Vamos implementar isso aqui então. Para a gente começar, as sessões, elas precisam de um mecanismo de geração de hash para ela poder gerar esse tipo de dado aqui, olha só. Esse SID, essa ID de sessão é gerado através de mecanismo de hash. E um desses mecanismos que a gente pode utilizar é o UID, né? Todo mundo conhece o UID, né, pessoal? Aquele hashzinho que gera uma string, né? Igual essa aqui, olha só. Isso aqui é um exemplo de UID, né? Então, o UID é um hash desse aqui, gerado aleatoriamente, né? Que tem esse formato aqui. E, assim, na prática, é quase impossível você ter dois hashes gerados iguais, porque isso aqui é um valor aleatório, certo? Isso aqui é um valor aleatório, e como é um valor que é muito grande, então na prática a gente pode assumir que é impossível a gente ter dois sessions IDs iguais, tá? Gerados a partir desse UID aí, tá? Então, o UID quer dizer identificador único universal, certo? Né? E é usado em vários contextos. Por exemplo, a gente usa muito, eu costumo usar, pessoal, em algumas aplicações, esse cara com chave primária. Ao invés de utilizar um ID auto-incrementado, né, eu costumo utilizar esse UID como chave primária de tabelas, tá? É muito comum a gente fazer isso, ao invés de usar um ID auto-incrementado. Inclusive, em PW12 a gente vai fazer isso aqui. A gente vai usar esse cara aqui como chave primária das tabelas, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou aqui instalar esse cara. Vou instalar aqui mesmo aqui. npm install UID. Instalamos ele aqui. Então ele vai me dar ferramentas para eu poder gerar esses hashzinhos aqui, certo? Basicamente executar uma função, ele vai retornar, né, esse tipo de dado aqui para mim, tá? Então você vê o seguinte, né, assim, embora em teoria é possível, por exemplo, gerar dois UIDs iguais, mas a gente sabe que na prática isso não vai acontecer, certo? Então a gente pode assumir que, né, a gente nunca vai ter repetições desse cara aqui, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu até mostro um exemplo da gente de uso dessa função, desse pacote no caso, né? O UID tem várias versões, tá, pessoal? Tem, se não me engano, 5 versões do UIDs aqui. Tem uma versão que é baseada no MAC da máquina que está requisitando, né? Tem outras versões que eu nunca me aprofundei muito nessas versões aí, mas a que é usado é a V4, que é a 4 versão, que é basicamente um valor aleatório mesmo, tá? É ele que a gente vai utilizar ali para, né, gerar os IDs de sessões, né, dos usuários, certo? Esse cara aqui, certo? Ao invés de você colocar só 6BH, eu coloquei só esse cara aqui, esse valorzinho aqui, porque não cabe um ID completo aqui, mas a ideia é que esse UID ajude a gente a gerar. Na verdade, sim, o UID não vai ser exatamente o UID, né? Esse cara aqui não vai ser exatamente o UID gerado por esse pacote, tá? Mas esse hash vai ajudar ali, vai compor, né, uma parte ali do que vai ser o SID enviado para o usuário, tá? Então tá aqui, né, pessoal, a gente vai utilizar essa função aqui, então, o V4, certo? O V4 ali é desse pacote UID, né, pra gente criar as sessões, tá? Então vamos lá, aqui instalar o Express Session, que vai ser o pacote que vai ser utilizado para gerar as sessões de usuário, certo? O Express Session. Então a gente já tem instalado o UID, vamos instalar o Express Session agora, npm install Express. Meu computador está com um problema que ele está muito lento aqui. Tá, instalamos ele. Aí olha só, vamos aqui, pessoal, na nossa aplicação, acessar o nosso index.js aqui, né?
tá lento o meu computador, não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se é a gravação do vídeo aqui. Mas vamos lá. Então, olha só, const. Aqui eu vou importar, né, o ID. O ID é igual ao require o ID, né? E vou aqui importar também o session, né, que vai ser esse pacote aqui, né? Express Session, certo? E o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, isso aqui, esse Session aqui, ele é um middleware, certo? Ele é um middleware, né? E aí eu vou botar ele aqui, botar ele mais ou menos aqui assim. Aliás, tem que colocar ele depois dos cookies aqui, aliás, tá? Aqui eu vou fazer isso, olha só, app.use. Aliás, eu acho que nem seria necessário isso aqui muito bem. Vou botar aqui session. E aí, esse middleware, ele recebe como parâmetro um objeto. E objetos que tem uma série de dados ali que a gente vai, né, usar aqui, certo? Deixa eu botar isso aqui mais para cima. O primeiro, né, o primeiro parâmetro, primeira propriedade desse objeto é o genID. Que nada mais é do que uma função que gera strings aleatórias, né? Então, assim, para você gerar aquele UID do usuário, que vai ser enviado para o usuário, o SID, o Session ID, né, que vai ser enviado como cookie para o usuário, você precisa de uma função aqui que gera hashes, strings aleatórios, né? E é uma função, certo? Eu posso fazer basicamente isso aqui, olha só. UID.v4. Certo? É uma função. Então, estou utilizando ali o V4 do UID para ele gerar aqueles UIDs que eu mostrei para vocês, certo? A segunda propriedade aqui é secret, que vai ser utilizada, pessoal, isso aqui é uma string, que vai ser utilizado também, né, para gerar esse SID que vai ser enviado para o browser do usuário, tá? Esse SID que é enviado para o browser do usuário, ele não é exatamente isso aqui, não. Ele é uma composição disso aqui com esse secret, que vai ser uma senha que você vai colocar aqui e outras coisas também, tá? Se você, por exemplo, se você for ver o SID que vai ser enviado depois, a gente vai dar uma olhada neles, você vai ver que ele não tem o formato, por exemplo, de um ID, ele tem outras coisas ali, é uma coisa que é bem maior do que o SID, tá? Então, a gente vai colocar esse secret aqui, que é uma string aleatória aqui, pessoal, uma string que você vai colocar aqui. E esse secret é usado para o seguinte, pessoal, olha só. Quando o session, esse middleware, ele gera um SID que vai ser enviado para o usuário, né? Esse SID vai ser gerado em torno disso aqui, assim, com base nesse cara aqui. E aí, quando o usuário for fazer um acesso ao servidor, né, o servidor vai verificar se aquele SID que o usuário está enviando foi de fato gerado por esse servidor. E como é que ele faz isso? Através desse secret aqui. Então, esse secret é uma forma do servidor reconhecer que aquele SID que está sendo enviado pelo usuário foi gerado por essa máquina aqui. Foi gerado com base nesse cara aqui. Tá? Então, é uma forma do servidor reconhecer, ter esse controle de que o usuário, né, o SID foi gerado por aqui. Tá? Deu para entender isso aí? Tá. Outro parâmetro aqui é o resave. Resave. E aqui esse cara a gente vai colocar como true, tá? E o resave é o seguinte, olha só. Todo mundo sabe assim que geralmente quando você conecta no servidor, você tem um timeout, né, pessoal? Um tempo ativo ali, né? Se você ficar muito tempo sem utilizar o servidor, você vai ficar desconectado, você vai ser deslogado ali, né? Automaticamente, né? O que acontece? Esse resave aqui,
quer dizer o seguinte, quando ele for igual a true, todo o acesso que o usuário faz ao servidor, ele restarta esse timeout. Tá? Então, fazendo assim com esse save igual a true, e digamos que o teu timeout seja de 2 horas, isso quer dizer que o usuário vai ser deslogado 2 horas após inatividade. Se ele ficar 2 horas sem acessar o servidor, ele vai ser deslogado. Mas se eu colocar esse cara aqui como false, então o usuário vai ser deslogado 2 horas depois de logar, não importa se ele está navegando ou não na aplicação. Deu para entender? Tá? Então a gente coloca como true aqui para a gente deslogar o usuário em caso de inatividade e não após certo tempo ali, né, do usuário acessando a aplicação. A gente pode colocar aqui, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, pessoal, para colocar o timeout, eu acho que é isso aqui, ó. A gente define aqui um cookie, e esse cookie aqui, porque lembrando assim, a sessão, esse SID que é gerado aqui, vai ser armazenado como cookie lá no browser do usuário. E esse cookie aqui, né, a gente pode colocar algumas diretrizes para ele. Por exemplo, eu acho que é o max age aqui. É o max age. Aqui eu posso colocar, né, o número de milissegundos até o usuário deslogar, né? Por exemplo, se quiser 2 horas, bota isso aqui, ó. 2 vezes 60 vezes 60 vezes 1000. Né? Aí o usuário vai ficar 2 horas, né? O usuário pode ficar 2 horas sem acessar o servidor, mas depois de 2 horas o usuário vai ser deslogado por inatividade, né? Automaticamente, tá? Então é isso aí. Aí a gente tem o Save Initialized, esse cara aqui, que eu vou botar True também. E esse cara quer dizer o seguinte, ó. Quando o usuário ele acessa a aplicação e ele ainda assim não fez login, digamos, ele não fez login, mesmo assim, mesmo sem ter feito login, a gente cria uma sessão para o usuário para identificar aquele usuário, tá? Então assim, a gente vai, mesmo que a gente não tenha, né, criado uma variável de sessão, né, aqui, por exemplo, essas variáveis aqui, olha só, essas variáveis aqui, ó, mesmo que a gente não tenha criado uma variável de sessão para aquele usuário, a gente mesmo assim vai criar a sessão do usuário, tá? Isso quer dizer aquele parâmetro lá, tá? Isso aí, por exemplo, é útil quando, pessoal? Quando, né, por exemplo, o usuário está adicionando produtos no carrinho de compra, né, e está deslogado. Você não quer perder aquela informação, o usuário está lá adicionando produto no carrinho de compra de uma loja virtual, né? E aí, no caso, né, você coloca isso aqui como true quando você quer registrar essas informações do usuário, manter a sessão do usuário, mesmo sem ele estar logado, mesmo ele não ter uma variável de sessão ainda criada, tá? Então é isso aqui, pessoal. Com isso aqui a gente cria sessões, tá? Eu acho que tá aqui toda a informação, né? E olha só, vamos lá aqui acessar a aplicação, ó. Deixa eu lembrar aqui qual é a porta aqui que eu sempre esqueço. 4455, localhost 4455. Não sei nem se eu startei a aplicação, acho que não, né? npm start. Então o browser está acessando aqui, né, o servidor. E olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui nos cookies aqui. Olha só, pessoal, olha. Esse Connect SID que eu falei para vocês, olha só, qual é o valor dele aqui, ó. É um valor bem maior do que, por exemplo, aquele, né, só o ID ali, né? Tem muito mais coisa aqui, certo? É esse cara aqui então, ó. Certo? Vê que está armazenado como cookies. Esse usuário aqui a gente criou na semana passada, né? Esse usuário aqui, esse cookie aqui, né? Mas isso aqui é o ID de sessão, tá? É o ID de sessão. Então, a partir desse momento, todo acesso que o usuário fizer para o servidor, o usuário vai enviar esse cookie com esse ID de sessão e a partir desse momento, né, o usuário tem sessão lá ativa no servidor, tá?
E agora a gente vai poder criar do lado do servidor variáveis de exceção associados àquele usuário, certo? E a gente tem agora uma forma de identificar o usuário mesmo, tá? A gente vai já, né, ver como é que isso vai funcionar aqui, né? Como é que essas variáveis de exceção vão ser criadas e gerenciadas aqui, tá? E aí, assim, antes da gente mostrar isso, pessoal, vou implementar aqui um cadastro de usuário, porque por enquanto nossa aplicação não tem cadastro de usuário ainda, tá? Então nem faz nem sentido a gente, né, trabalhar com seção de usuário ainda, porque a gente precisa ver isso aqui, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer esse cadastro de usuário aqui. Então eu vou aqui, olha, criar, né, esse formuláriozinho aqui, né, esse formulário aqui, a gente cria, vamos tentar criar ele rapidinho, para a gente, né, de fato criar a conta do usuário. Você vê o seguinte, aqui tem uma série de detalhes que a gente vai ver hoje aqui na aula, que é, por exemplo, na hora que o usuário informa a senha, a gente vai precisar armazenar essa senha de forma criptografada no banco, né? A gente não vai armazenar a senha exatamente da forma como está aqui. Então a gente vai ver essas coisas todas antes da gente voltar à questão lá de sessão, tá? Só guardem isso que eu falei até então, para aí depois a gente ver como é que a gente vai fazer, né, em relação à sessão, porque a sessão ela ainda é posterior a isso aqui, né? Porque o usuário vai precisar ser logado ainda, a gente vai ter que fazer uma tela de login, e o usuário logou, a gente cria a sessão do usuário. Então, guardem, né, por enquanto tudo isso que a gente falou para a gente usar isso aqui depois, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu vou... eu vou criar tudo aqui, olha, no main, né? Assim, login, logout, SIGApp de criação de conta, certo? Vou criar tudo aqui. Então, ó, vamos lá criar algumas funções aqui. Na verdade, vão ser 3 funções, né? Const rec, raise, né? A gente vai criar aqui a função, a função aqui SIGApp de cadastro de usuário, certo? Aqui eu posso colocar seguinte também, mas eu vou botar login e aqui eu vou botar logout, tá? E a sessão do usuário vai ser criada aqui, olha só, vai ser criada aqui no login. Mas primeiro vamos criar aqui esse gap aqui, com aquele formulário e tudo mais. E aqui, olha só, aqui nessa de cadastro de cadastro do usuário, a gente vai ter um formulário no caso, né? A gente vai ter um formulário, então aqui eu vou, se a aquisição for get, eu vou imprimir o formulário, senão, quer dizer que o cara preencheu o formulário, a gente vai processar aqueles dados do formulário. Então eu vou botar isso aqui, olha, se rec.route, .methods, quer dizer que é get, e aí eu vou dar res.render no main barra SIGApp, certo? E aí vamos criar esse cara aqui então. Essa função aqui, ela vai ser uma função async, né, pessoal? Porque eu vou precisar cadastrar o usuário no banco, né? Então vai ser uma função async, daqui a pouco a gente vai colocar um método await aqui. Vamos então criar, olha só, essa view aqui. Então aqui dentro de views main, eu vou criar aqui o SIGApp.handlebars, né? E vamos lá no arquivo de rotas também, né? No arquivo de rota a gente vai precisar definir essas rotas que a gente acabou de criar aqui, né? Então, aqui, né? O que é esse alpha aqui? Eu nem lembro dele. Aqui eu vou botar SIGApp é certo que eu acho que é porque minha máquina tá lenta, pessoal, não tá nem reconhecendo aqui, olha, tá vendo? As funções aqui. Aqui eu vou fazer um post também, né? Um post para quando o usuário for fazer post, né? Quando o usuário preencher o formulário, submeter o formulário, certo? E aqui, né, SIGApp handlebars, a gente vai colocar ali, né, H1, H2, aliás, né, cadastro de usuário, e vamos colocar aqui um form aqui. Esse form, quando o usuário preencher, vai ser enviado um post para essa rota aqui, ó, SIGApp, certo?
E aqui a gente vai adicionar, né, os campos ali de cadastro do usuário. Então, né, vamos acessar de novo aqui, ó. Vamos acessar de novo aqui o nosso Boots Watch, para a gente pegar lá os itens de formulário. Ou aqui no Darkly. Lá embaixo. Tem aqui o Default Input. Inspect. Dá um copy nele aqui. Ctrl V, certo? E aqui, pessoal, a gente vai criar o que? A gente vai colocar o nome do usuário, certo? É o primeiro input aqui do formulário, né? Então vamos lá. Vou botar aqui o ID vai ser nome. E aí esse ID vai ser colocado aqui no for do label também, né? Desse jeito aqui. Vou botar aqui nome completo. Nome completo. E aqui a gente vai colocar o name, né? Porque name é a parte mais importante, que é a forma como o servidor vai reconhecer qual é o nome da variável, né? Que vai ser utilizada para esse input. Então, vou botar nome aqui. Aqui, o que eu costumo colocar? Eu coloco exatamente o valor do atributo no banco de dados, né? Se a gente for ver aqui o banco de dados... Cadê meu... Depois eu vejo isso aqui, pessoal. Se a gente for ver aqui o banco de dados. Né, usuários aqui, olha só, tem nome, senha, e-mail, curso ID. Né, são os campos que a gente vai precisar adicionar lá no formulário, certo? Então vamos lá adicionar esses caras aí. Então nome, beleza. ID nome, ok. E vou dar agora Ctrl C nesse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui onde tiver nome eu vou trocar por e-mail. Opa, aí trocou tudo. Não, pera aí. Aqui. E aqui eu vou botar e-mail. Certo? Então, por enquanto, nosso formulário está assim, olha só. Vamos botar aqui, ó. /sig app. Ixi, a aplicação está parada aqui por algum motivo. Deixa eu ver o que é isso aqui, pessoal. Oi. Porque o senhor não exportou não exportei, né? Tá vendo? Isso que é o problema, tá vendo? Ele não avisa aqui pra mim, porque normalmente ele avisa, né? Botando amarelinho aqui, né? Mas acho que a máquina tá tão lenta que não tá fazendo isso. Mas vamos lá, eu tenho que exportar esse cara. Obrigado por falar. Vou exportar todo mundo logo aqui. Botar aqui Sig App, Login e Logout. Tá aí, ó. Já temos esses dois caras aqui, beleza? E agora vamos pro curso. Né? O curso vai ser, no caso, um select para a gente poder dizer qual vai ser o curso, né, para o usuário, certo? E aí, para fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só. Olha só, eu vou precisar ir aqui em cima e aí importar os modelos, né? Const models vai ser igual a require models, né? Const curso vai ser igual a models.curso, que eu vou precisar, né, passar os cursos lá para a view, para a gente colocar um select para o usuário poder selecionar o curso, né? Então, aqui vamos lá, vamos botar assim, olha,
const cursos é igual a curso.findAll. Esqueci de colocar aqui o await aqui, né? E aí aqui vamos fazer isso aqui, olha, cursos, dois pontos, cursos, aquilo que a gente já tinha feito antes, né? Ponto map, onde cada curso vai ser, né? A gente vai executar essa função aqui, curso ponto toJSON. Isso a gente podia ter colocado até aqui também, pessoal, nessa linha só, tá? A gente pode até fazer assim, olha só, colocar esse troço aqui em parente, porque tem o await, né? E ia fazer assim, ó. Tá? Pode fazer assim também, mas vou deixar assim. Então, beleza, estou enviando os cursos ali para a minha view. E agora aqui, olha só, a gente vai precisar inserir um select, né? E aí, para inserir no select, vamos lá de novo no nosso BootSwap, vamos procurar um select aqui. Procurar um select aqui nos nossos formulários. Aqui, ó. Inspect. Vou selecionar esse cara aqui, copiar ele, e eu vou copiar ele aqui assim, tá aqui, e vamos lá, né? Então assim, esse cara aqui, o nome dele vai ser curso ID. Por que curso ID? Porque é o nome que a gente está usando lá no banco de dados, certo? Curso ID, né? Então a gente tem que colocar curso ID também aqui. E aliás, principalmente no name, né? O name que é o importante, é a gente colocar curso ID aqui. Aqui vamos colocar curso ID também. Botar aqui, selecione o seu curso. Selecione seu curso. E aqui, ao invés dessas coisas todas, a gente vai fazer um for each, né? For each não, um each ali do handlebars, né? Então, each cursos, né? E aqui eu vou fechar esse cara, barra each. E aqui eu vou colocar value é igual a ID, né? E aqui igual a nome. Beleza, pessoal? Então, usando o it ali certinho, né? Vamos ver se aqui tá, se aqui fica tudo certo. Tá aí, ó. Certinho, né? Tá ali nossos cursos ali. Tá, pessoal? Aqui é importante colocar curso ID no name, tá, pessoal? Porque é o nome que como essa variável, esse dado, no caso esse ID aqui, olha, vai chegar lá no servidor. Lembrando que eu tenho que colocar o ID aqui, que é o velho, que vai ser informado como valor da variável curso ID, porque esse cara aqui é o nome é o valor da chave estrangeira, né? O curso ID, ele é o ID de um curso, certo? Então, né, é importante colocar curso ID aqui, né? O que mais, pessoal? Agora a gente vai precisar informar a senha ali, né? Aqui, pessoal, para a gente economizar, eu vou pedir para o usuário informar só uma senha só, tá? Eu vou pedir para o cara, senão não vai dar tempo aqui, que hora já tem. Senão não vai dar tempo, a gente tem que falar muita coisa aqui ainda. Mas olha só, você podia fazer verificação de senha. Aliás, pessoal, uma coisa importante, assim, eu não falei nas aulas sobre validação de dados, tá? Uma coisa que normalmente eu falo, mas usando, no caso, o Sequelize, né? Mas como esse curso tem menos dias do que, né? Tem aqueles 15 dias, aquelas 15 horas a menos, né? Então, eu não falei sobre validação de dados, então por isso que eu também não vou, né, me importar muito com checar se a senha é igual a repetição, mas a gente pode fazer isso aqui, geralmente a gente faz no client mesmo, né? A gente não usa nem Sequelize, né? A gente pode, por exemplo, criar um arquivo JS lá no public.js, certo? E aí verificar, né, se esse campo aqui é igual a esse aqui, né? A gente pode criar uma função para isso, né? Seria simples de fazer, não vou fazer aqui para a gente economizar tempo. Então eu vou só criar aqui a senha do usuário mesmo, tá? Então, cara, cadê o... Não sei como é que essa coisa tá parando aqui.
Está meio bugado no meu desktop, não sei. Mas vamos lá. Vou botar aqui, senha aqui, cadê? Tá aqui a senha, ó, campo senha. Vou inspecionar esse cara. Vou pegar ele aqui, dar um copy nele e aí mover, copiar ele aqui, né, na nossa aplicação, certo? Então Ctrl S e aí eu vou botar tipo password mesmo. O ID vai ser senha, né? O name vai ser senha também, por quê? Porque é o nome do nosso atributo no banco de dados, certo? Então vou botar aqui name, né? E aí vou copiar esse cara aqui no for, né? E botar aqui digite sua senha. Digite sua senha. Tá. Tá aí, pessoal, agora só falta o nosso botão, né? Vamos só botar o nosso botão ali agora. Pegar o botão daqui também. Primary aqui, pegar esse botão. Dar o Ctrl C aqui, copy nele. E aí vamos colocar ele aqui de baixo. Esse cara aqui vai ser um botão do tipo submit, certo? Para ele poder submeter o formulário, né? Tá? E aqui botar criar conta. Então tá aí, pessoal. Agora tá aí nosso formulário. Vamos só botar uma margenzinha ali, né? Aquele MT4 que eu já tinha falado antes lá, né? Para colocar a margem no top 4, né? Tá aí, né? Nosso formuláriozinho, certo? Então acho que está tudo certo aqui. Vamos então agora para o nosso controlador, né? O nosso controlador, se a aquisição for get, ela vai cair aqui para imprimir o formulário. Mas se a aquisição for post, no caso, né? Lembrando que aqui está post, olha só, quando o usuário submete o formulário, a gente vai enviar um método post, tá vendo? Tá? Quer dizer que então ele vai cair nesse else aqui, né? Aí nesse else que a gente vai programar, né, a gente vai criar de fato o usuário, né? E aí, pessoal, só criar a conta do usuário vai envolver aquilo que eu falei, né, da senha, né, geração da senha do usuário, né, sem criptografia, aliás, da senha do usuário, certo? E aí, vamos voltar aqui para os slides, porque nos slides aqui a gente vai ter, né, aqui ele mostra, né, como é que a gente faz para gerar essa senha aí, né? E aí, antes disso, assim, vamos ver qual a importância, né, pessoal, da gente criptografar as senhas, assim, por que isso é importante? Por que a gente não vai guardar a senha da forma que o usuário digitou lá no banco diretamente, né? A gente tem algumas razões aqui, por exemplo, todas as pessoas com acesso ao banco iam ver a senha do usuário, isso é ruim, mesmo porque muitos usuários frequentemente usam a mesma senha em vários lugares, né? Então, assim, a senha que está no banco, você pode pegar aquela senha ali, né, e aí usar em outros lugares, né? Nada legal com o usuário, né, você colocar a senha, né, exposta ali no banco, né? A senha ia aparecer nos backups do banco, né? Se o banco tiver na cloud, isso vai estar na rede, né? Vai estar na cloud, né? Então, né? Também é ruim. E aí, ela também fica exposta, assim, o sistema fica exposto a um tipo de ataque chamado SQL Injection. Para quem conhece um pouquinho de segurança, vamos falar um pouquinho sobre que tipo de ataque é esse aqui, pessoal, SQL Injection, tá? Então, olha só, imagina esse cenário aqui, olha, assim, um sistema onde você informa aqui o estado, né, e aí depois de informar o estado, você pressiona no submit, ele vai te retornar ali qual é a capital daquele estado, né? Digamos que teu sistema tem aqui a tabela estado, tem a tabela usuário. Então, se você informar Amazonas aqui, ó, ele vai informar aqui, olha, o capital do Amazonas é Manaus, certo? Tranquilo, né? Um select normal ali, né? Tranquilo. Mas, se ao invés do cara colocar uma string normal ali, colocar, no caso, uma string que começa aqui, olha só, que é um comando SQL, no caso, o que vai acontecer aqui? Nesse union aqui, ele basicamente junta dois selects, tá? Ele junta dois selects, no caso. O que vai acontecer? Ele vai juntar esse select aqui, que não retorna nada, porque não tem nenhum estado cujo valor é vazio, e vai juntar, né, essa coisa que não vai retornar nada com o resultado desse select aqui, olha só.
Login, senha, som do usuário, é login diferente de vazio, olha só. Né, você vê que assim, olha só, aqui é diferente de vazio porque ele vai pegar essa aspa inicial aqui com essa aspa final que é usada no nosso SQL que a gente está usando na nossa aplicação, né? Esse fechamento de aspa aqui vai ser colocado exatamente aqui, ó. Tá? Então o fato é, o usuário colocou aqui um trecho de comando SQL e com isso ele conseguiu roubar a senha dos usuários, tá? Certo? Então isso aqui é um comando, é uma falha de segurança, né? Um tipo de ataque chamado SQL injection, quando a gente tenta colocar comandos SQL aqui nos inputs para a gente pegar alguma informação ali do banco, tá? Claro que isso aqui é um tipo de ataque que se a tua aplicação cair, quer dizer que a tua aplicação é muito ingênua, porque é uma aplicação, né, é um tipo de coisa muito básica, né, pessoal? A gente não cai nesse tipo de coisa aqui. Mesmo porque, por exemplo, se você estiver utilizando um ORM como Sequelize, o Sequelize, no caso, ele não vai deixar, né, não vai deixar esse tipo de ataque acontecer, porque o SQL Injection, esse tipo de ataque só é possível se você permitir o usuário informar aspas simples ou duplas lá nos inputs. Se o usuário poder informar aqui aspas simples ou duplas nos inputs, o usuário pode fazer SQL Injection. Não sei qual o que ele faz. Ele, tá aqui, ele coloca um escape, né? Se o usuário informar uma aspa lá no input, o Sequelize vai converter a aspa, né, usando escape. Eu vou botar um escape ali para né, não ficar vulnerável a esse tipo de ataque, tá? Então, quem usa Sequelize e a maioria dos ORMs também não vai ter esse problema, mas é legal a gente saber, né, que esse tipo de ataque acontece. Aliás, isso acontecia principalmente antes, né? Depois os sistemas, as pessoas, os administradores vão ganhando maturidade e isso vai deixando, né, de ser, né, um erro que a gente encontra normalmente em sistemas, né? Tá, e aí já que a gente está falando de segurança, vamos continuar falando aqui, pessoal, de hash, né? De hash e de criptografia de senhas, né? Todo mundo conhece as funções hash, né? O OID, por exemplo, é um hashzinho, né? Ele é um hash, mas aqui eu vou falar de funções hash que são funções de mão única, que basicamente é o seguinte, são, por exemplo, o MD5, né? Se, por exemplo, você tem uma string, por exemplo, minha senha, você pode gerar o MD5 disso, né? Por exemplo, o sistema Linux, sistemas Unix tem o MD5-SAN, tem o SHA-1-SAN também, tem esse tipo de coisa que é usado para checar dados vindo da internet, depois a gente pode falar sobre isso. Mas todo mundo conhece, né, pessoal? Eu posso gerar o MD5 isso aqui, aí vou ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. Isso aqui é o MD5, né? Eu posso pegar a string fã e gerar o MD5 disso e tá aqui, ó. Né? Então, para cada string eu vou ter um MD5 diferente. Qual é uma forma simples da gente gerar a senha, pessoal? Da gente ter uma senha do usuário? Basicamente, a gente pegar, né, a senha que o usuário digitou, tirar o MD5 dela e guardar no banco o MD5. E aí, quando o usuário for fazer login, a gente vai pegar a senha que o usuário digitou no login, converter para MD5 e ver se o MD5 da senha que o usuário digitou bate com o MD5 guardado no banco. Tá? Então é assim que a gente pode fazer, certo? A gente não compara a senha do usuário e a gente nem pode converter de volta, né? Uma vez que a gente tem isso aqui, olha, a gente não pode converter isso aqui em senha de novo, porque isso aqui é uma função de mão única. A gente pode fazer a ida, mas não pode fazer a volta, tá, pessoal? Pelo menos não teoricamente. O MD5 ele tem algumas vulnerabilidades e é por isso que o MD5 a gente não costuma utilizar. A gente costuma utilizar funções que geram strings maiores, tá? Como por exemplo o SHA-1, o SHA-256, SHA-512 por aí vai, tá? Mas assim, o fato eu vou conseguir vou ter funções onde eu consigo gerar, né, o MD5, por exemplo, daqui para cá, mas eu não posso fazer a volta, certo? Pode falar. Qual que é a ideia dessa função de mão única? Não consigo visualizar uma função que gera um valor, mas eu não consigo voltar. Eu não sei a teoria. Não conheço a teoria da MD5, só sei utilizar. Tá? Não conheço a teoria, tá?
Isso aí é melhor tu perguntar do Feitosa. O Feitosa sabe a teoria disso aí, tá? Então, o Feitosa, no caso. Mas é isso, tá? Ele gera aqui, né? Pega esse cara aqui e já gera uma função, aliás, uma string que não tem volta, né? E aí, pessoal, tá aqui o SHA-1, ó. Tá aqui exemplo do SHA-1, vê que o SHA-1 ele gera uma string maior, tá vendo? Ele gera uma string maior, tá? Então, assim, considere um sistema que usa a função MD5 para criptografar as senhas, isso que eu falei aqui, né? No caso, assim, a gente pode guardar no banco essa senha aqui, né? Esse hashzinho aqui, né? Sem problema nenhum. E aí, quando o usuário informar a senha no login, a gente vai tirar o MD5 daquela senha do login e comparar com o MD5 que está no banco. Se bater, a gente diz que o usuário digitou a senha correta, tá? E aí, olha só, note que ninguém poderá descobrir a senha do usuário caso alguém tenha acesso à tabela usuário, né? Então, assim, se a gente guardar o MD5 no banco, né, a gente não vai, como é uma função de mão única, o usuário não pode voltar, né, para a minha senha. Mas na verdade não é bem assim, pessoal, olha só. Se a gente pegar esse cara aqui, olha só, a senha é minha senha, né, o MD5 de minha senha é isso aqui. Se eu pegar essa string e digitar essa string no Google, eu vou encontrar, né, em vários lugares, em vários sites, né, que isso aqui é o hash, é o MD5 de minha senha, tá? Por exemplo, olha só, pegar aqui, ó, Ctrl C aqui, vamos lá no Google, olha só, tá vendo, ó? Ele vai me dar em vários lugares aqui, ele vai dizer, né, que a senha, que esse cara aqui é o hash de minha senha. Tá aqui, olha só, a minha senha aqui, tá vendo? Tá? Então vê que não é tão seguro assim, né? Você guardar, o que é? Não é tão seguro, né? Você guardar esse hash aqui, né, no banco, não é tão seguro, porque você consegue. Por mais que você não consiga converter de volta, mas no Google, você tem, assim, na internet você tem tabelas, chamadas normalmente Rainbow Tables, onde faz a volta, né? Como é que o pessoal gera essa tabela, pessoal? Basicamente, ele pega, né, um dicionário qualquer de termos, né? E tira o MD5 de cada um termo desse dicionário e cria a tabela. Ele não está fazendo desconversão, não. Ele está basicamente pegando uma palavra, convertendo e guardando isso aí numa tabela. Ele não está desconvertendo. Mas aí você, usuário, você pode saber, né, se esse hash aqui equivale a uma senha aqui, tá? Só não entendeu a falha, pessoal? O problema de segurança de armazenar o MD5 normal ali no banco de dados? Tá aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, o Hash Toolkit, ele não mostra só o MD5, não. Ele mostra ali, por exemplo, o SHA-1, quer ver? Vamos pegar esse cara aqui de novo. Vamos pegar esse Hash Toolkit aqui. Vou botar esse cara aqui, ó. Você vê o seguinte, olha só, ele vai retornar para mim as várias, olha só, os vários hashes dos vários métodos associados a minha senha. Por exemplo, olha só, o SHA-512, olha só, essa string maceta aqui. Você vê então, olha, se você pegar essa string maceta aqui e digitar no Google, ele vai retornar essa página aqui, né? E aí o usuário vai saber que, né, esse cara equivale a senha minha senha, tá? Então o fato é a gente não guarda isso aqui no banco também, pessoal. A gente não vai guardar isso aqui no banco também. A gente vai ter mecanismos para a gente, né, ser um pouquinho mais esperto. E aí, Rainbow Tables, ó. E aí é onde entra o salt, tá? Salt quer dizer, né, sal em inglês, né? E o salt é uma coisa muito simples, realmente muito simples. A ideia básica é, quando o usuário criar uma nova conta e colocar a senha dele, minha senha, eu vou gerar um salt, né, que é basicamente uma string que começa aqui, ó, uma string grande, né, com números e letras minúsculas e maiúsculas, até especiais e tudo mais, e vou concatenar isso com minha senha. Fazendo isso aqui, olha só, né, tá aqui o salt, isso aqui, o nome disso aqui que a gente dá é salt.
Tá aqui o salt, tá aqui a minha senha, e agora eu gerei aqui um novo MD5. E aí o Rumble Table não vai ter isso no Google. Não vai ter, porque tem um limite, assim, né? Não vai, assim, uma tabela como essa aqui não vai ter, né, o MD5 de uma coisa grande como essa aqui. Como eu falei para vocês, né, como que as tabelas são geradas? A gente pega ali dicionários de termos casados e tudo mais, né, e vários tipos de senhas, e aí, né, gera o MD5, gera uma dessas coisas. Mas se isso aqui não tiver no meu dicionário, e isso aqui, como é muito grande a chance de não ter mesmo, você não vai ter isso aqui num dicionário desse, tá? Vocês entenderam a ideia, pessoal? Então a ideia é, a tua aplicação, ela vai usar um salt, né? E aí, quando o usuário digitar a senha no cadastro do usuário, a gente vai concatenar esse salt com a senha. E ao invés de guardar o MD5 de minha senha, a gente vai guardar o MD5 dessa coisa toda aqui. Basicamente essa é a ideia, tá? Tá aí, ó. Você não vai encontrar isso no Google, tá? E uma coisa que a gente faz também é a gente gerar um salt para cada usuário, né? Um salt para cada usuário. E aí, quando a gente for guardar a senha do banco, a gente vai guardar o salt daquele usuário com a criptografia, com o hash, certo? Então, para você descobrir se isso aqui está batendo, né, digamos, o usuário faça login, né? O usuário vai digitar uma senha ali no login. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o salt aqui, está aqui guardado no banco junto com o hash, vai concatenar com a senha que o usuário digitou no login, né? Vai tirar o MD5 e vai ver se bate com o resto aqui. Deu para entender a ideia? Tá? Então a gente tira um hash para cada usuário. Esse é o comum. E não tem problema assim, a gente colocar o salt aqui. Não tem problema, porque o fato é, o usuário nunca vai saber o que é o resto aqui. Tá? O usuário não vai saber o que é o resto aqui. E aí, só que a gente não faz isso, né, pessoal? A gente vai usar, assim, a gente não implementa isso aqui, né? A gente vai usar bibliotecas que implementam isso pra gente. O Bcrypt é um exemplo, né, de biblioteca que vai fazer isso pra gente, tá? Então, o Bcrypt.js, ele é um pacote que ele usa a estratégia de salt para gerar senhas criptografadas lá para o usuário, tá? E aí, esse aqui é o tipo de senha que é guardado, olha só. É o tipo de senha que é guardado ali no banco de dados, né? Esse aqui, ele indica qual é o tipo de senha, qual é o algoritmo, aliás, foi utilizado para gerar a senha. Se você ver aqui 2A, quer dizer que é o Bcrypt, que usa um mecanismo de hash chamado Blowfish. Tá? Esse 10 aqui é o que a gente chama de fator de custo, vou falar sobre ele daqui a pouco. Depois vem o salt, vê que tem muita coisa aqui, muito dado. Depois vem o salt e depois vem o hash. Tá? Isso tudo que é guardado no banco de dados. Tá? Aí vamos ver então, vamos implementar isso aqui então. Aí a gente vê como é que fala um pouquinho mais sobre esses componentes aqui da senha, né? Então, pessoal, vamos lá, instalar aqui o nosso Bcrypt. npm install Bcrypt JS, é o nome do pacote. Vou importar esse cara aqui, const Bcrypt é igual require Bcrypt.js. Então, ó, aqui no SIGAP, né, o usuário, aqui, né, quando o usuário faz um GET, a gente imprime o formulário. Quando ele cai nesse else... Nossa, engasguei aqui, ó. Quando ele cai nesse else aqui, quer dizer que o usuário já preencheu o formulário, certo? Aqui a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai usar assim, esse Bcrypt. E o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é gerar o salt. Gerar o salt, gensalt, certo? Gerar esse salt do usuário ali. E para gerar esse salt, a gente tem aqui um primeiro parâmetro chamado rounds. Que eu vou colocar 10 aqui, pessoal, mas assim, o ideal seria que isso aqui tivesse uma variável de ambiente, tá? Pessoal, em PW12 eu uso variável de ambiente, faço tudo bonitinho lá, tá? Aqui eu tô fazendo meio avacalhado mesmo, colocando um 10 aqui
não é assim que se faz, tá? Mas em PW2, como a gente tem mais tempo, né, assim, já falou muita coisa já, aqui em PW1 a gente, né, implementa, aliás, PW2 eu uso lá, eu vou fazer várias outras coisas, pessoal, por exemplo, eu não só uso variável de ambiente, aliás, eu estou usando variável de ambiente aqui? Ah, não, então vamos botar aqui então, pessoal, rounds. Vou botar 10 aqui então, beleza. Em PW2 eu também a gente vai usar o period, né, para deixar a nossa formatação aqui seguindo certas convenções, formatação do nosso código, ESLint. Eu vou verificar aqui, por exemplo, se o .env, se ele tem as variáveis necessárias para a aplicação rodar, porque se não tiver, a gente dá algum erro lá para o usuário informando quais são, né, as variáveis que estão faltando. Então a gente fala uma coisa bem mais completa, tá, em PW2, tá? Então vou botar rounds aqui, beleza? E aí, vamos voltar lá no nosso main. E aqui, ao invés de 2, eu vou botar assim, olha, parse int process.env.rounds. O que é esse rounds aqui, pessoal? Quando você... Um problema que a gente tem com senha é o seguinte, né? Digamos que um usuário ele tem acesso às senhas criptografadas que estão no banco. Né? Um usuário tem lá, ele hackeou, né, e conseguiu, né, essas senhas aqui. Uma coisa que ele pode fazer é pegar um dicionário contendo milhares, milhões, às vezes bilhões de termos, e verificar para cada senha do banco se aquela senha é uma que está nesse dicionário. Né? Fazer um mecanismo de força bruta mesmo, né? A gente pega cada termo do dicionário, criptografa, certo? E aí tenta, né, já que a gente tem um salt aqui, certo? A gente tem um salt aqui, né? A gente pode verificar para cada termo daquele dicionário se bate aqui com, né, a senha do usuário, certo? O fator de custo é o seguinte. Você vê o seguinte, assim, esse processo de dicionário é uma coisa que é lenta, né? O cara vai ter que pegar cada termo, né, do dicionário, vai ver se bate aqui e tudo mais. Esse rounds aqui, esse é para deixar essa verificação mais lenta. Mais lenta. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse dash quer dizer o seguinte, que ele vai pegar a senha que o usuário digitou na hora do cadastro lá, vai tirar, né, o hash daquilo, aí depois vai pegar o hash daquilo de novo, vai pegar o hash do hash, o hash do hash do hash, o hash do hash do hash, vai fazer isso 2 elevado a 10 vezes, tá? Para aí você ter a criptografia final. Então o fato é assim, para você verificar se um dado termo, né, bate com essa senha aqui, o custo disso passa a ser muito alto, porque você tem agora 10 elevado, você tem... calcula o hash aqui 2 elevado a 10 vezes, que 2 elevado a 10 é um número grande, né? Tá? Pode falar. Mas fica. Mas é um peso, é um custo que você tem, entendeu? Mas assim, o custo alguns não chega nem a ser 1 segundo, entendeu? É um custo que é rápido, entendeu? Mas assim, essa demora, que vai acontecer no login também, no login você vai precisar também fazer isso, né? Cada login do usuário você vai precisar fazer esse processamento todo, né? Mas aí evita, assim, do usuário ele descobrir a senha, caso ele tenha aqui, um usuário não, hacker no caso, né? Ele descobrir a senha, caso ele tenha aqui, né, o hash, tá bom? Se tiver o hash, fica quase impossível ele ficar descobrindo ali, né, o hash, a senha usando um dicionário, né? Tá? Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, esse é o fator de custo ali, tá? Você vê o seguinte aqui também, né? Esse fator de custo é normal, né, pessoal? Se você, por exemplo, digitar aqui, ó. Deixa eu ver se ele está gravando aqui direitinho, pessoal. Tá. No Linux, por exemplo, quando você não erra a senha, não tem assim, uma demorazinha ali? Sim. Né?
Então esse fator de custo é normalmente associado à senha mesmo, tá? Então tá, então esse aqui é o fator de custo, beleza? A gente vai usar o Gensalt aqui para isso, tá? Do próprio Bcrypt, né? E aí, esse Gensalt ele tem dois parâmetros então, né? Tem aqui quantidade de rounds, que na verdade é 2 elevado a essa quantidade de rounds aqui, né? E um callback, né? O primeiro callback recebe um erro como parâmetro e o salt, né? O salt é o salt gerado para aquele usuário, tá? O salt gerado para aquele usuário, string de salt aqui no caso, né? Então se eu tiver o salt, eu vou usar aqui de novo o Bcrypt para gerar o hash que eu vou armazenar no banco. O hash que eu vou armazenar no banco. Tá? Esse hash que vai receber como parâmetro lá, string que o usuário digitou no formulário, que vai ser o rec.body.senha, né? Ponto senha. Depois, o segundo parâmetro é o salt, que é esse cara aqui. É o salt. E o terceiro parâmetro é um callback de novo aqui. Que basicamente vai te dar aqui o hash aqui. Não tô lembrando se aqui tem um async aqui. E aqui é o hash, pessoal, o hash que você vai guardar no banco, tá? Uma vez que tem esse hash aqui, você pode usar o user create, aliás, eu não sei nem se importei aqui não, eu importei aqui o user, né? Vou botar aqui user, a gente tem acesso aqui ao modelo user, né? User. Então a gente vai aqui, olha, await, então esse cara tem que ser async aqui, await, user.create. Esse usuário ele vai ter o nome dele vai ser igual a rec.body.nome. O e-mail dele vai ser igual a rec.body. Podia fazer isso aqui de outra forma também, mas tudo bem. A senha eu vou colocar o hash, o hash do usuário, o hash, aliás, que a gente gerou aqui, certo? O Bcrypt gerou pra gente. Mas, pessoal, isso aqui é erro e hash, né? E aqui o curso ID vai ser igual a rec.body.curso ID. Então, se a gente conseguir fazer isso aqui, o ideal seria colocar isso aqui no try-catch, tá, pessoal? Mas não vou... Vou botar isso aqui no try-catch, né, pessoal? Não tem porque a gente não colocar, né? Try aqui. Vou botar esse cara aqui assim. Catch. Erro. Eu vou dar um console.log no erro só. E aqui, caso a gente crie a senha do usuário, eu vou direcionar o usuário aqui, race.redirect. Para o barra, tá? Por enquanto a gente vai botar o barra aqui. O barra da aplicação. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos aqui então testar aqui, né? Ver se funciona esse troço aqui. Só conferir aqui, nome, e-mail, curso IT. É assim que mesmo, tá? Então, vou botar aqui o nome completo. Um e-mail aqui. Digamos ela seja de ciência da computação. Vou botar a senha aqui 123 só, tá? 123. Criar conta. Olha, foi direcionado para cá. Deixa eu ver se deu algum erro aqui. Não deu nenhum erro. Então, se a gente for aqui no usuário, tá aqui, pessoal, bonitinho aqui o nosso usuário aqui, ó. Tá aqui a senha criptografada, olha só. Tá ali o curso direitinho. Beleza, pessoal? Tudo certo aqui, né? Guardou aqui, ó, a senha criptografada aqui. Essa senha aqui tá um formato diferente do que eu imaginava. Eu achava que tinha uns pontos aqui, mas... Às vezes eu estou enganado aqui, memória. Tá aí, essa aqui é a senha. Aí o salt está aqui no meio.
Depois vem ali a senha, de fato, o hashzinho, né? Tá aí, tá tudo certo aqui. Beleza, pessoal? Tudo certo? Vamos então aqui ver o login agora, né? Vamos ver o login aqui agora. Por enquanto o usuário está criando aqui a conta, mas ele ainda não está logado, né? A gente não viu ainda a variável de sessão, não tem nenhuma variável de sessão ainda. Vamos ver aqui como é que vai ser a variável de sessão. Então, vamos lá, pessoal, olha só, aqui no main.js ainda, né? Vamos ver aqui o login, olha só. Aqui no login, aqui a gente vai ter um formulário também, vai ser o formulário de login. Então, se a requisição for get, se for get, a gente vai imprimir o formulário de login, senão a gente vai processar o login do usuário, certo? Então, aqui eu vou dar res.render, aqui, main/login, né? E aí vamos criar esse cara. Vamos lá nas views, main, e o file login.handlebars. Pessoal, para gerar esse cara aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui no main aqui, olha, Ctrl C para economizar tempo, ó. Vou dar um Ctrl V aqui. E aí vamos mudar algumas coisas aqui, né? Aqui vai ser, por exemplo, login de usuário. Digamos que o usuário faça login com o e-mail dele, né? Acho melhor, né? Do que com o nome. Tirar esse cara aqui. E tá aqui a senha dele, pronto. Vou tá aqui entrar. Então, se o usuário agora digitar /login aqui, /login. Ah, faltou colocar a rota lá, né? Vamos lá no nosso roteador. O nosso login vai ter esses dois caras aqui também. Login. Certo? Um get, um post. E tá aí, ó, nosso login, certo? Beleza, pessoal. Agora vamos processar esse cara. Vamos processar aqui o login do usuário. Para processar, vamos de novo aqui no nosso controlador. E aí vamos colocar um else aqui agora, né? Se o cara submeter o formulário, aliás, tem que ir aqui no login, tem que botar aqui login também, ó, no action, né? /login, né? Certo? Tem que colocar isso aqui também. E aqui, olha só, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele está logando com e-mail. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser recuperar os dados do usuário cujo e-mail foi informado, certo? Então vamos dar aqui, olha, await. Então vou botar async aqui também, async, await, user.find on where e-mail é igual a rec.body.email, né? Tá vindo via formulário isso. Quem tá reclamando aqui? Async. Né? Então peguei o usuário aqui, certo? Peguei o usuário aqui. Então assim, se o usuário não for undefined, se eu encontrar aquele usuário, o usuário que tem esse e-mail informado, eu vou, ser user, né? Aí eu vou verificar se a senha dele está batendo, né? Se a senha dele tá batendo. Eu vou usar de novo o bcrypt aqui, ó. Bcrypt, aí vou usar compare. Compare é uma função que basicamente vai pegar a senha que o usuário digitou no formulário de login com a senha que está no banco, tá? É uma função aqui então, né? Aqui vai receber como parâmetro, né? A string que o usuário digitou no banco, então rec.body. Ponto senha,
se isso bate com o hash que está no banco. Olha só, eu já fiz a consulta com o usuário aqui, então aqui vai ser user.100, olha só, isso aqui é a senha criptografada do usuário, né? Se isso aqui bater, aí vai chamar um callback aqui, sem erro no caso, e com uma variável booleana aqui, né, eu vou chamar ela de OK, que vai ser true caso o usuário tenha digitado a senha correta, tá? Então, aqui, beleza? Então, assim, olha, se OK, quer dizer que o usuário digitou a senha correta. E aí, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai criar a variável agora sim, a variável de exceção do usuário, tá? Então, o que eu vou fazer, olha, para criar uma variável de exceção do usuário, a gente vai fazer isso aqui, olha, rec.session, tá? Então, isso aqui é um objeto contendo as variáveis de exceção do usuário. E aqui eu vou criar uma variável de exceção chamada UID, tá? O ID, que é o ID daquele usuário que acabou de logar. Isso aqui vai ser igual a user.id, tá? Então tá aqui, olha. Isso quer dizer o seguinte, todo usuário logado, ele tem uma variável de exceção chamada UID. E é assim que a gente vai fazer para verificar se o usuário está logado ou não. A gente vai verificar essa variável. Se tiver essa variável de exceção, que eu acesso de qualquer lugar da aplicação, qualquer lugar da aplicação, vírgula, porque eu também não posso acessar isso tão fácil nas views, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá, pessoal? É isso, ó. Você vê que essa variável de exceção é uma variável que está criada no servidor, ela existe apenas no servidor e ela está associada a cada hash de session ID que é recebido via browser, né? Então, quando o usuário ele logou, né? A gente no browser ele tem então um SID, um Session ID. Ele envia o Session ID a cada acesso para o servidor. E associado a esse Session ID vai ter aqui um conjunto de variáveis de sessão, por exemplo, o ID, dizendo qual é o ID daquele usuário cujo Session ID é aquele que está sendo recebido. Tá? Pode falar. Só com curiosidade, uma aplicação Express lá consegue utilizar aqui o local storage do browser ou não? Não. Quem vai usar o local storage é o JavaScript que roda no browser. Tá? No browser. A gente pode falar sobre local storage, por exemplo, a gente for falar de React. Uma aplicação React pode usar o local storage. Uma aplicação também, assim, esses arquivos aqui que estão lá no public, ó, esse aqui tem acesso ao local storage também. Porque esse aqui roda no browser. O resto roda no servidor, tá? O servidor não tem acesso ao local storage do usuário, tá? Então, que mais vou fazer aqui, pessoal? Eu já criei aqui nessa variável de exceção, né? Agora eu vou usar ela para saber se o usuário está logado ou não. E aí eu vou direcionar o usuário aqui, race.redirect, por exemplo, para o barra de novo, tá? Mas, se o usuário não está logado, quer dizer, se o usuário digitou a senha incorreta, eu vou direcionar o usuário, no caso, para a tela de login de novo, tá? A tela de login. E aqui o ideal seria na tela de login a gente dar uma informação para o usuário, olha só, senha ou e-mail incorreto, né? Alguma coisa assim, certo? Mesma coisa aqui, né, pessoal? Se o cara digitar o e-mail incorreto, ele vai cair aqui nesse else. E eu vou também direcionar o usuário para a tela de login, tá? Então, se o usuário digitou a senha errada, eu vou direcionar para a tela de login. E aqui eu vou direcionar o usuário para a tela de login também se ele digitar o e-mail incorreto, né? Se eu não encontrar um usuário com o e-mail informado pelo usuário, tá? Deixei sem querer aqui. E aí vamos lá então, criar aqui o login, né? Aliás, tentar logar aqui, né? O usuário que eu criei, tá aqui, tem esse e-mail aqui, vou dar Ctrl C aqui, e a senha, eu lembro, é 123, né, que eu tinha colocado. Aliás, vou botar uma senha incorreta aqui por enquanto, pessoal, senha incorreta. Tá aí, o usuário foi direcionado para cá de novo, tudo certo, né?
Se a gente colocar agora uma senha correta, que é 1, 2, 3, tá aí, ó, o usuário logou na aplicação. Beleza? Tudo certo. E agora vamos ver o logout. Né? Tá logando já, vamos ver o logout. Aliás, pessoal, olha só. Aqui, o ideal seria que aqui a gente colocasse login caso o usuário tivesse deslogado e logout quando ele tivesse logado, no caso, né? A gente pode até fazer isso, pessoal. Vamos tentar fazer isso aqui para ficar mais... a gente precisa de um botão, né, para o usuário fazer logout, né? Tem que ter um link, né? Então vamos fazer isso aqui então. Mas para fazer isso, vamos ver se eu lembro aqui, assim. Eu preciso, no caso, o fato é assim, olha, eu vou precisar mexer aqui no nosso layout, né? Porque isso aqui, aquele menu superior, ele faz parte do layout, né, pessoal? Né? Então, tem que mexer aqui. Aí, vamos ver lá que parte eu posso fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui mudou um pouquinho, tá agora 5.3 aqui, antes era... Tá meio estranho aqui, tá vendo? Não tá aparecendo aqui, ó. Vamos procurar por esse V53 aqui, V5.3 aqui. V5.3. Aqui eu vou trocar esse cara aqui, vou botar aqui login. Login. E aí login, no caso, ele não é um drop down, certo? Vamos tentar tirar esse drop down aqui. Esse drop down. Ele não, deve ser só isso aqui, pessoal. Vamos tirar aqui e ver se o que acontece lá. Só isso. Aqui tem o drop down também. Deixa eu remover esse troço todo aqui. Fala. Tá bom. Tá bom, pode deixar, pode deixar. Deixa eu tirar mais umas coisinhas daqui, tirar esse UL todo aqui. Ah, tá aí, agora sim, ó. E aqui eu vou direcionar o usuário para o /login, né? Então esse aqui ele é um link para o login, certo? Direciona o usuário para o login, beleza, tá aqui. Que mais aqui, pessoal? A gente vai precisar, olha só. Eu não tenho acesso às variáveis de sessão aqui nesse ambiente aqui, tá, pessoal? Não tenho. O que eu tenho aqui acesso é uma variável do REC, que de requisição, chamado locals. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar aqui, olha, um middleware app.use. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Tem que ser depois da sessão, beleza? Depois da sessão, eu vou colocar aqui, olha, um app.use. Isso aqui eu vou colocar um middleware rec,reis. Agora tem que colocar o next também, porque a gente vai executar o next aqui. Next. Você vê o seguinte, olha só. Aqui eu já fiz a sessão. Quer dizer que aqui eu já tenho acesso às variáveis de sessão, né? Aquele UID lá, a gente vai ter acesso. Só que eu não tenho acesso ao rec session lá no nosso layout. Eu não tenho acesso a ele. Não tem como fazer assim, por exemplo. Se o ID, então login. Não, então logout, né? Senão login, eu não posso fazer isso lá. Mas eu tenho acesso a uma variável chamada locals lá no handlebars, tá, pessoal? Essa variável locals, a gente usa ela para gerar dados gerais aqui, que podem ser acessados de qualquer lugar da aplicação, tá? É essa variável aqui, olha, rec.locals, se não me engano é isso, tá, pessoal? Locals. E é que eu vou fazer, olha só. Eu vou colocar aqui, eu vou criar aqui uma variável booleana, logado.
que vai ser igual a rec.session. Agora eu estou em dúvida se isso aqui é app.locals ou rec.locals, sabia? Vou testar assim, session.uid. Essa aqui é uma variável booleana, então eu vou botar isso aqui, né, pessoal, para gerar a variável booleana, certo? Tá negando duas vezes, eu estou gerando isso aqui, né? Se o ID ele for algum valor, se ele tiver sido gerado, então o logado vai ser true, que eu estou negando duas vezes. Quando eu nego duas vezes, eu estou, na verdade, afirmando, né? E aí também, se for undefined, o logado vai ser falso, certo? Se não me engano, pessoal, a gente tem acesso a esse logado lá no handlebars, tá? Mas eu não sei se aqui é app.locals, eu tô em dúvida se é isso aqui, se é um hack mesmo. Eu vou deixar assim, se não for a gente muda, tá? E aqui no main handlebars, que é o nosso layout, eu vou fazer isso aqui, olha só. Se if logado, nesse caso, eu vou dar a opção de logout para o usuário. Se não, eu vou dar a opção de login. Então vou copiar esse cara aqui, copiar esse cara para cá, e aqui em cima eu vou trocar para logout, né? Logout. E aqui vai ser logout, que a gente ainda vai implementar esse cara aqui. Não pode, indefinido logado. Então acho que não deve ser app.locals, né? App.locals. Tá aí. Eu acho que é. Vamos ver se funcionou, pessoal. Olha só, vou botar aqui Maria de novo. Deixa eu copiar a senha daqui. O e-mail, aliás, Ctrl C. Ctrl V aqui. E aqui, 1, 2, 3. Tá aí, olha só. Logout lá, certo? Então é aquele app.locals. Você tem acesso a esse cara em vários lugares da aplicação, inclusive no handlebars, tá? Pessoal, eu lembro que eu apanhei com isso aqui durante um tempo, até que encontrei uma solução dessa na internet, do Locals, tá? Mas, né, eu estou compartilhando isso com vocês, mas não é uma coisa que vai cair em prova, nem nada assim, tá? Que é uma coisa muito específica mesmo, né? Não vou, tá? Mas tá aqui, pessoal, agora tá o logout aqui, ó. E agora eu vou implementar esse logout aqui. E o logout é muito simples, né? Na verdade, a gente tem apenas que destruir agora a sessão. Se o usuário pressionar logout, a gente vai destruir a sessão do usuário. Então, basicamente, eu vou aqui no router, criar aqui uma rota para... Uma rota para logout. Tem que ser um get, porque é um link, certo, pessoal? Tem que ser um get, porque é um link, né? Então, botar aqui, ó, rota logout. Logout aqui, beleza? Então, tá aí. E aí, se o usuário acessar essa rota logout, a gente vai aqui nos nossos controladores, vai aqui em main, no main, aqui no controlador main. Vamos agora definir essa variável logout, essa função logout aqui, que vai ser executada aqui. Então aqui basicamente o que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar aqui, ó, rec.session. Esse cara aqui vai me dar acesso às variáveis de sessão, mas também algumas funções, por exemplo, destroy. Destroy aqui no caso vai ser uma função que eu vou utilizar para destruir a sessão. Se não me engano é isso. Calma aí, pessoal, deixa eu ver nos slides, estou em dúvida se é isso mesmo, peraí. Tá aqui, destroy, tá? Aí vai receber aqui, né, um callback, né? E aí, se for erro, se der algum erro, a gente vai enviar o usuário para algum canto, mas vamos considerar que está tudo certo aqui. Eu vou basicamente direcionar o usuário para o barra aqui, então, res.redirect por barra. Aliás, barra login, né? O cara fez logout, vamos direcionar ele para o login. Então tá aí.
Uma coisa importante, pessoal, assim, olha, sempre, como a gente está usando o Nodemon, sempre que eu faço uma mudança no código, o servidor é restartado e eu perco todas as variáveis de sessão, tá? Tá claro isso, né? O servidor é restartado, né? Por causa do Nodemon, né? Eu perco tudo, tá? Então, o usuário logado, ele é deslogado, tá? Então, vou de novo aqui copiar o e-mail aqui da Maria. Ctrl V, 1, 2, 3, entrar, beleza, aqui virou logout, vamos agora deslogar, e tá aí, ó, agora sim, login e logout funcionam direitinho. Mas é enrolado, né, pessoal, tem que admitir que, né, e eu só sei fazer isso aqui com uma boa, né, assim, com uma certa segurança, porque eu dou esse curso tem vários anos já, né? Então, não tem muito, pra mim não tem muito mistério, mas porque eu já fiz várias vezes, tá, pessoal, isso, né? Mesmo porque eu não uso o Randobase, se bem que tem aplicação que eu uso o Randobase, sim, tá? Beleza, pessoal, hoje a gente falou então sobre criptografia, né, das senhas do usuário, como é que guarda a criptografia no banco, e também sessões, né, e também login e logout, né, assim, criação de conta usuário, a gente falou sobre várias coisas, né. Para a prova, pessoal, de quarta-feira, eu vou pedir, né, mais a teoria de sessão só, tá? Só a teoria de sessão, que é o início dessa aula, né? Então é importante saber o que é sessão, o que é cookie, a diferença entre eles, tá? Então, para a prova de quarta-feira, certo? Né, toda a implementação, né, não vou pedir na prova, mas vou pedir para vocês fazerem para o trabalho final, certo, pessoal? Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, basicamente seguir o que tá, as instruções que vão estar lá, né? O vídeo está sendo gravado aqui direitinho, né? Então basicamente é fazer isso que eu fiz aqui, certo? Tá bom? Pode falar. Como é que vai ser a prova? Como você, questões diferentes, está fazendo aqui, você coisas grandes, você menores? A prova vai ser diferente dessa vez, pessoal, vai ser uma prova de somatório. Vocês conhecem isso? Você conhece prova de somatório? Eu tinha muito no segundo grau, no ensino médio, no caso, né? Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho. Aliás, vou deixar a gravação. A prova vai ser assim, pessoal, olha. Para cada questão, eu vou passar para vocês um conjunto de afirmações que vocês vão avaliar se estão certas ou erradas. Certo ou erradas. Certo? E aí, né, cada uma dessas afirmações vai ter um número. Você vai somar as afirmações, o número das afirmações que estão corretas e vai informar o número, essa soma para mim. Basicamente isso. Tá? Então vai ser cinco questões, as 5 ou 6 questões, né, desse estilo. E o bacana, assim, você sair da prova, eu já te dou a nota já. Vai ser no papel, então? Não, vai ser no computador. Mas a gente não vai precisar programar. Como é que é? A gente não vai precisar programar. Não vai precisar programar. Não vai precisar programar. Então, se a gente errar uma afirmação, ele erra a questão inteira? É. Então tem que fazer com muito cuidado, tá? E eu faço o seguinte, pessoal, eu dou uma chance só, né, de você ir comigo no meu computador, ver tua nota, uma chance só, ver tua nota, e se nota tá menor que você, né, do que você gostaria, você pode retomar, né, a prova, certo? Uma chance, tá, pessoal? Vou dar, tá? Certo? Mas a prova não vai ser difícil não, pessoal, mas é importante vocês conhecerem, assim, né, assim, vocês não vão precisar implementar, mas eu vou mostrar código sim, né, vou mostrar código na prova, numa questão, uma afirmação ou outra, né, vocês vão precisar, às vezes, entender o código, tá? Mas a ideia é essa, tá?